Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Raízes Pentecostais. Hoje nós vamos meditar no belíssimo hino 18 da harpa cristã, Grata Nova, e para isso estamos juntos aqui, o querido irmão Bruno. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, meus irmãos. E também eu. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Irmão Bruno, o hino 18 me traz uma lembrança, que não é uma lembrança tão boa como a que eu gostei de contar do hino 17 na semana passada. O hino 18, para mim, era o pior hino para tocar no trompete. Era o pior. E é um dos hinos que ainda me causa alguma dificuldade para tocar quando ao violão. Porque é um hino que tem uma melodia para o trompete muito alta, e para o violão tem uma modulação, porque em algum momento o hino passa de tom menor para maior, né? Então, se você não estiver bem atento, pode se confundir. Mas, tirando o desafio musical, o hino é muito bonito. É belíssimo. Sim. Aliás, talvez a boa parte da beleza esteja exatamente aí no que é desafiador, né? Para os instrumentistas, para os músicos. A grande beleza da harpa não está somente nas letras que ela contém, mas nas melodias que os hinos levam junto. Porque todo mundo despreza, a harpa é facinho tocar. Alguns hinos são, mas outros não são. Tem graus de dificuldade para todos os níveis, né? Sim. Mas vamos começar meditando no hino Grata Nova, pela primeira frase, o primeiro verso dele que diz assim: Grata Nova Deus proclama. E aí, na hora que a gente começa a meditar de maneira aplicada, né, eu fiquei pensando, mas Jesus, espera aí, quem proclama a boa nova não é Deus, né? Não, é claro que é Deus. Porque a mensagem é dele, o evangelho é dele, a revelação vem dele. Então a proclamação primeira está nele. A igreja é copartícipe nisso. A igreja tem sua demanda missionária, tem a sua tarefa evangelística, mas o anúncio está no próprio Deus. Lembrando-nos daquele versículo que todo mundo aprende no seminário desde cedo, que é o proto-evangelho, a primeira manifestação da promessa de salvação, Gênesis capítulo 3, o versículo 15, onde o próprio Deus anuncia a salvação que viria através de Cristo Jesus. Então o amor de Deus pelo homem é tão grande que ele mesmo é anunciador das boas novas de salvação. Isso é a graça que nós recebemos de Deus. E esse hino, para mim, a mensagem dele é justamente sobre graça. Porque é um favor que nós recebemos de Deus que a gente não merecia. Mas esta graça, para que o homem possa dela desfrutar, é anunciada ao homem na Bíblia e nesse hino de maneira completa. E aí há uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo em que a primeira estrofe fala sobre amor, sobre novidade doce revelada, também dá ao homem a qualificação correta. Diz que o homem é cego, desviado, desconhecedor e desconfiado de Deus. E, meu irmão, eu estou para ver um retrato mais preciso da humanidade do que esse aqui. Já reparou como as pessoas estão em busca das mensagens que são doces, mas se ofendem todas quando a mensagem fica dura? Sim, eu vejo que existiu não uma evolução, mas uma mudança na pregação da prosperidade. Antigamente era pregado que a gente deveria ser próspero financeiramente. Hoje é prosperidade emocional. Então é umas mensagens que não confrontam o pecado, mas passa a mão na cabeça do pecador, amacia o ego. Olha, eu não sei onde vamos parar. Para mim foi novidade. Eu descobri aí no terreno louco da internet, esse território sem lei, um rabino coach. Nossa!
Um rabino coach. Eu até fiquei depois de verificar, não tive tempo, não fui ver, se o indivíduo de fato era um rabino, mas ele se apresenta como rabino coach e tem até um leve sotaque bem característico dos rabinos, por causa de sua origem quase sempre estrangeira, né? E aí ele estava dizendo sobre Deus e como o Deus maravilhoso da Torá não era só o Criador, era o seu incentivador, era o seu motivador, era o seu psicólogo. Então eu fiquei olhando e disse para minha esposa, olha aí, ó, é o fim da várzea, acabou tudo agora. É um rabino coach. Tudo isso porque o homem, e não é de agora, é desde sempre, não está afeito a receber a mensagem autêntica e verdadeira. Porque a mensagem verdadeira coloca o dedo sobre as chagas do homem, essas chagas do pecado. E está bem descrito aqui, um quadro descrito com precisão. O homem desconhece Deus e também desconfia de Deus. Eu fiquei, quando eu estava lendo aqui, eu lembrei de quando o apóstolo Paulo escreve o capítulo 1 de Romanos. E lá Paulo dá várias descrições. Aí quando ele começa a falar sobre que os homens inflamaram-se uns pelos outros, as mulheres abandonaram as relações naturais para estarem uma com a outra, Paulo fala assim, ó, e Deus os entregou às suas próprias paixões. Eu concluo disso daí que a nossa vontade é um castigo que Deus dá. Ah, sem dúvida alguma. O homem abraça as suas convicções, o homem abraça os seus desejos, recusa a palavra de Deus, vai morrer por aquilo que quer, vai morrer por aquilo que está procurando. Vai por não aceitar um favor que a gente nem sequer merecia. Essa desconfiança que os homens têm do Evangelho talvez pudesse ser colocada na conta de falsos pastores, né? Alguém dizer assim, mas os pastores já não são mais aquelas figuras piedosas que eram sempre, então não vou abraçar o Evangelho, não vou abraçar a pregação. É fato, irmão, que tem alguns irmãos aí que tornam o nosso fardo um pouco mais pesado do que ele já é, né? Por causa de seu mau testemunho. Mas a desconfiança que o homem tem de Deus não pode ser colocada na conta de um ou outro falso cristão. O homem realmente não consegue entender nem a sua condição pecadora e nem o evangelho da graça, que dá a ele a condição de remissão sem cobrar-lhe nada. Aliás, é algo que nos leva lá para o finalzinho do hino, embora possamos voltar para pontos anteriores depois, mas lá na última estrofe diz assim, luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. O homem não conhece, mas se ele pode entender, não acredita que apesar de tanto pecado, Deus possa ter providenciado em Cristo uma remissão para ele, pela qual ele não paga nada. Mas é o que está escrito aqui. Jesus na cruz conjugou a justiça e o amor. A justiça ele atraiu para si. Ele cumpriu as exigências da justiça divina morrendo. Não precisava, Sim. Mas morreu. O amor ele garantiu nele mesmo para nós. Deu de graça. Mas o homem não aceita essa mensagem da salvação. Quando a gente estuda sobre as religiões, o funcionamento dessas outras religiões que existem, a gente pode chegar a uma conclusão de que a gente pode classificar todas as religiões que existem em dois grupos, o da obra e o da graça. O da graça, só o cristianismo que cabe lá dentro. E todas as outras são da obra. Por exemplo, o budismo diz que a gente tem que alcançar o nirvana. E como que a gente alcança o nirvana, segundo eles? Sendo uma boa pessoa perante a sociedade. Até ser iluminado. Até ser um ser iluminado. E o cristianismo não é assim. Porque não adianta você ser honesto, não adianta você ser justo, não adianta você ser uma boa pessoa, dar esmola para os pobres, não adianta você frequentar a igreja todo domingo. Se não for pela graça, não tem salvação. Agora que
que citamos as religiões, há aqui outra estrofe que vai direto a essa questão, né? Com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado, pensa o homem, propiciar seu Salvador. Meios de salvar-se inventa, clama, roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando o Deus de amor. Quando você acabou de citar que só o cristianismo é a religião da graça, eu me lembrei do texto do profeta Isaías que diz assim: quem jamais ouviu dizer que haja um Deus que desde a antiguidade trabalha em favor dos seus? Porque todas as outras religiões lançam sobre o indivíduo o esforço necessário para algum tipo de remissão de pecados. Por outro lado, o cristianismo, a palavra de Deus, o relacionamento do homem com Deus através de Cristo, coloca em Cristo o trabalho e o mérito. Porque eu não poderia fazer esse trabalho porque eu não tenho méritos para fazê-lo. Então, se eu tentar, é inútil. A mim é dada a tarefa de crer. Mas essa é a boa nova. Não é que é fácil, né? Não é um evangelho da graça barata, comprado em qualquer esquina. Mas Jesus só nos pede para crer. É o exemplo, por exemplo, dos dois ladrões na cruz. Eles pedem para Jesus: desce daí se você for mesmo o Cristo. Se Jesus desce de lá, ele não estaria errado. E se ele desce falando, acabou a brincadeira, não vai ter mais nada, ele estaria sendo justo. Porque ele estaria simplesmente colocando na nossa conta aquilo que a gente devia, que é a morte, o salário do pecado. Mas ele resolveu ficar na cruz, permanecer na cruz, para que a gente pudesse ter a graça dele em nós. Não é que Cristo teria outro meio de salvar o homem se descesse da cruz. Exatamente o que você acabou de escrever. Se o processo é encerrado ali, então não tem mais morte minha. Então, meu amigo, a morte era de todo mundo e era inútil. Porque o mérito e a obra estão nele, são dele. A obra é dele porque o mérito é dele. Mas, meu irmão, parece que nós temos um livrão especial hoje aí, não temos? A gente tem o livro Teologia Sistemática, do pastor Eurico Bergsten. O pastor Eurico Bergsten é muito conhecido no Brasil, só que ele foi um finlandês que veio como missionário para o Brasil em 1948, que ele chegou no Brasil com a família dele. E foi um homem que foi dedicado ao estudo bíblico, a ensinar a igreja. E ele deixou cerca de 35 lições bíblicas de escola dominical e, em média, 5 livros. Ele deixou escrito. Esse aqui é o mais famoso do pastor Eurico. Só que esse livro aqui, apesar de ter o nome Teologia Sistemática, é um livro de teologia bíblica. Porque quando os irmãos abrirem esse livro, os irmãos vão ver que tem muita referência bíblica, muita citação bíblica no livro, para poder ensinar as doutrinas bíblicas que ele não fica a depender de pensadores e autores, só das escrituras. Por exemplo, aqui o capítulo 7, onde ele fala sobre a doutrina da salvação, ele lista um número enorme de versículos que explicam aquilo que ele está ensinando aqui no livro, sobre a doutrina da salvação. Por quê? Toda doutrina, a gente tem que partir para estudar essa doutrina da Bíblia, não de outro lugar. Se a gente parte para estudar uma doutrina de uma sentença dogmática, de uma sentença filosófica, está errado. A gente está fazendo um percurso ao contrário. A gente tem que partir da Bíblia, ver o que a Bíblia diz. Depois, se quiser ir lá para aqueles lados lá da filosofia, pode ir, mas primeiro a Bíblia. E esse livro aqui não só é fruto de... Quando a gente lê, a gente percebe. Ele não só é fruto de muita piedade, de homem muito crente, que orou muito para escrever isso aqui, mas de muita erudição. É um livro de um erudito bíblico. E falando em erudição, pastor, a gente vai ter uma conferência sobre esse tema, a erudição bíblica. E eu queria perguntar para o senhor, pastor, o que é um erudito bíblico? Meus irmãos, o erudito bíblico, como o irmão Bruno explicou aqui, com bastante maestria, é aquele
que nos seus estudos parte das Escrituras e não de qualquer outro postulado. O erudito bíblico é aquele que, depois de estudar a Bíblia profundamente, pode formular uma frase, ou mesmo um parágrafo, ou um livro inteiro, para dar notoriedade àquilo que ele estudou nas Escrituras. Mas o seu ponto de partida e de chegada é a própria Bíblia. Então, isso é o que qualifica alguém como um erudito bíblico. E nós vamos ter agora no mês de setembro, nos dias 8, 9 e 10 de setembro, a primeira conferência bíblica da ETAD. O tema é a genuína erudição bíblica. Teremos aqui ao longo desses dias palestras que vão nos falar sempre a partir das Escrituras sobre os grandes exemplos dos estudiosos bíblicos, tanto aqueles que fazem parte do contexto histórico da Bíblia, quanto aqueles que no contexto do cristianismo destacaram-se por depender unicamente das Escrituras. Então, aproveitando-nos das citações que o irmão Bruno apresentou e do livro que ele está recomendando, nós queremos convidar os irmãos a que venham participar da primeira conferência bíblica da ETAD, nos dias 8, 9 e 10 de setembro. As inscrições já estão abertas, as vagas são limitadas, nós não podemos ainda fazer aqueles grandes eventos, então as vagas são limitadas, irmãos. Tem que correr para você não ficar de fora. Os irmãos de núcleo organizem suas caravanas, nós estamos com 2 caravanas de núcleo já pronta, agendada para vir para cá. Na sede nacional da ETAD, aqui em Campinas, onde vai acontecer o evento, nós temos instalações de hospedagem muito confortáveis, muito boas para os irmãos participarem conosco, e vamos ter bons palestrantes para falar aqui durante a primeira conferência bíblica da ETAD. Vamos dizer quem são eles, João? É o pastor Claudionor de Andrade, que é o conselheiro bíblico da ETAD, o pastor Altair Germano de Abreu e Lima, que é um pastor que tem sido muito usado por Deus no ensino das Escrituras, e recentemente ele lançou um livro pelas edições Bernard Johnson, que é o selo editorial da ETAD. E já está com o próximo material pronto para ser publicado. E o pastor Thiago Rosas, que hoje ele é o administrador e fundador da página EBD Inteligente. É um pastor que tem gravado todas as semanas, meus irmãos, aulas de escola dominical, e são aulas de verdade, porque algumas delas eu mesmo acompanho essas aulas, e não são aquelas aulas que ele passa 20, 30 minutos falando de si próprio, falando de sua página, fazendo propaganda avulsa. É aula mesmo. É aula mesmo. Esses irmãos estarão conosco aqui durante a primeira conferência bíblica da ETAD. Meus irmãos, façam sua inscrição. Corra para participar dessa conferência, venha estar conosco. Você pode fazer o pagamento de sua inscrição e de sua hospedagem, parcelado no cartão de crédito, parcelado no boleto, não tem problema. Nós vamos cooperar com os irmãos porque queremos dar aos amados irmãos acesso a esse conteúdo da genuína erudição bíblica. O pastor Claudionor, a última vez que ele veio aqui, eu estava conversando com ele sobre erudição bíblica. Aí ele falou assim, que a máxima da erudição bíblica é a mesma da hermenêutica bíblica. A Bíblia se interpreta. É isso mesmo. Então é estudar a Bíblia pela Bíblia. Muito bem. Irmão Bruno, chegamos ao fim? Chegamos ao fim, pastor. Então, meus irmãos, como é o nosso costume tão bom, ao final deste programa, os irmãos vão meditar, vão pensar, vão orar, acompanhando a execução do hino Grata Nova pelas nossas irmãs, que vão aqui executar o hino, e ao mesmo tempo meditar um pouco mais na palavra do Senhor, com o devocional ministrado pelo irmão Alexandre Valeriano. Irmão Bruno. Paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, irmão Bruno, queridos irmãos, a paz do Senhor. Até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós vamos meditar no hino de número 18, Grata Nova, e eu gostaria de, nesse devocional, chamar a sua atenção para a estrofe de número 2.
aonde diz o seguinte: com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado, pensa o homem propiciar seu Criador. Meios de salvar-se inventa, clama, roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando o Deus de amor. Meus queridos, uma grande exortação o Senhor vem dar para aqueles que estão desapercebidos, aqueles que pensam estar caminhando para os céus, mas estão, na verdade, caminhando com passos largos para o inferno. Desapercebidos tais têm oferecido ao Senhor sacrifícios sem valor, têm oferecido a Jesus um coração cheio de maldade, cheio de pecado, cheio de egoísmo. Quanto de nós não podemos lembrar, irmãos, da passagem aonde diz sobre Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho no altar e foram assim mortos. Vivemos, irmãos, dias aonde as pessoas estão enganando a si mesmo, achando que estão agradando o Senhor com suas orações, mas na verdade elas não têm chegado às narinas do Senhor, porque têm feito e têm entregado orações, súplicas e clamores segundo os seus próprios corações e seus próprios egoísmos, anulando assim o sacrifício de Jesus naquela cruz e desprezando o seu grande amor, colocando o seu egoísmo à frente das coisas. Paulo muito bem diz na segunda carta ao Timóteo, versículo de número 4, capítulo de número 4, versículo de número 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ser-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Por isso, meus irmãos, quanto a nós, devemos levar ao mundo esta grata nova. Devemos levar ao mundo esta luz divina que resplandece nas trevas e que as trevas não podem prevalecer contra ela. Esta luz, irmãos, é a palavra que é lâmpada para os pés, a palavra que é luz para os nossos caminhos. Portanto, Paulo diz o seguinte: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, medulas, e é apta para discernir pensamentos e a intenção do coração, como diz também a carta aos Hebreus. Esta palavra, é com esta palavra que precisamos combater este combate, com a espada da palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Combatamos, sejamos sóbrios, suportamos todas as aflições, façamos um bom trabalho de um evangelista e levemos a palavra que cura, que liberta, que transforma, que renova e que faz a obra na vida de um pecador. Esta palavra, ela tem que ser genuína, ela é genuína e é esta que precisamos levar. Vamos então cumprir cabalmente o nosso ministério. A outra estrofe nos diz assim: luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Vamos então proclamar esta grata nova aos corações. E eu quero te convidar junto comigo a fazer esta oração. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, quero te agradecer pela salvação de nossa alma e também, Senhor, pela tua palavra em nossas vidas. Palavra esta que mudou-nos, ó Deus, que transformou-nos, ó Deus. E te pedimos, Senhor, que possamos ser proclamadores desta palavra. Nos ajude, Senhor, a viver ela e a pregar ela para todo aquele, Senhor, que carece, que necessita de uma transformação de vida.
essas boas novas, Senhor, de salvação, para aquele que estava perdido, para aquele que talvez está andando como um cego, mas agora, pela Tua palavra, pode enxergar o caminho de salvação. Ajuda-nos, ó Deus, a proclamar e faça de nós um arauto do Rei. Obrigado, Senhor, por este devocional e pela vida de cada irmão. Eu oro agora, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.